Eu ouvi dizer que você vai comentar nesse vídeo. E aí pessoal, beleza? Marvel DC só que não, na área. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos, comentem aí embaixo e bora pro vídeo. Desculpa aí pessoal, o celular caiu aqui da base. Hoje vamos falar de Umbrella Academy, segunda temporada. E essa série tá no meu top 3. Olha, a melhor série que eu já vi com certeza é Third. Depois vem Umbrella Academic e depois vem Stranger Things. Umbrella Academic é fantástico. Bem, esse vídeo vai ter spoilers, então prepare-se para eles. A segunda temporada de Umbrella Academy começa com eles indo para os anos 60. Na última temporada, depois que o mundo acabou e a Vanya destruiu a lua e um pedaço da lua caiu na terra, os números 5, né? Ele pegou todos os irmãos dele e as duas irmãs, fez um teletransporte viajando no tempo e foram para os anos 60. Cada um caiu em um ano dos anos 60. Na verdade não, né? Três caíram em 1960, 1961 e 1962. E os outros três caíram em 1964 e os outros três caíram em 1964. E aí o fim do mundo aconteceu de novo, né? Só que foi por um ataque nuclear. Só que o nosso adorável policial, né? Que se tornou do bem na outra temporada, porque no início ele era do mal, que estava atrás do número 5, como eu contei pra vocês. Ele apareceu e salvou o número 5, né? E aí eles voltaram 7 dias antes, eu acho. E aí ele contou tudo pro número 5, né? Só que antes de ele contar tudo, ele acabou sendo morto pelos caras russos lá da do lugar onde o número 5 trabalhava, né? Que é a organização do tempo, alguma coisa assim, que eles cuidam do tempo, como eu expliquei no outro vídeo. E aí ele acabou sendo morto, infelizmente. Ele também voltou para os anos 60, né? Pelo que ele contou. Ele viveu com a mulher, com a garçonete que ele conheceu lá na lanchonete, né? De donuts. E eles viveram juntos por 20 anos, só que ela morreu de câncer, infelizmente. E aí ele morre nesse primeiro episódio também. O número 5 consegue fugir desses caras russos, né? E começa a procurar os irmãos deles, que estão separados aí pelo mundo, né? Eles estão no ano de 1963, tá? Então, ele tenta procurar esses irmãos. Então, cada um tá separado. A Vânia tá numa fazenda. Ela caiu e foi atropelada, né? Ela caiu do portal e foi atropelada lá por uma moça e ela foi para uma fazenda. Só que a Vânia, ela perdeu a memória. Então ela não se lembra de nada da infância dela, não se lembra que ela tem poderes, não se lembra o que ela fez. Ou seja, ela é que nem a primeira temporada, não se lembra de nada, né? Na primeira temporada ela estava sendo enganada, ela pensava que não tinha poderes e tinha. E nessa temporada ela acha que não tem poderes, mas ela tem. É engraçado que ela esqueceu de tudo, mas ela lembra de algumas coisas, como dirigir, como usar os poderes e outras coisas também. Mas assim, lembrar dos irmãos e de outras coisas ela não lembra de nada. Então, o Diego, a gente descobre que ele foi parar num manicômio, né, num lugar, um hospício, junto com vários outros loucos. E ele e uma garota fogem de lá. Eu não vou lembrar o nome dessa garota agora, mas ela é uma personagem muito boa da série. Ela me enganou direitinho, né? Porque de início você acha que ela é uma garota super legal, ela gosta do Diego, se apaixona por ele. Eles se tornam namorados de certa forma, né? Mas aí a gente descobre que ela é filha da vilã da primeira temporada, que essa vilã também aparece, que ela não morreu na primeira temporada, ela tá viva. Ela tinha uma placa de metal na cabeça e aí o tiro que o cara da organização que traiu deu nela não funcionou. E aí ela sobreviveu, né?
E aí é mostrado que essa mulher que tá ajudando o Diego, né, que tava lá no hospício, é filha dela. É mostrado que essa mulher, né, a vilã, matou os pais dela, né? Só que enganou ela, né? Ela não sabe da real verdade. Então a gente acaba descobrindo isso no terceiro episódio. O Luther, ele tá trabalhando num bar, né, de strippers. E ele também luta contra vários caras fortes, ele ganha dinheiro pra isso, a segurança de um cara lá famoso. E é isso. A Alison, ela casou, né, de novo, não teve filho dessa vez. Ela não é famosa, mas ela casou e ela é ativista, né, dos direitos dos negros, né, nos anos 60. Ela faz várias causas, manifestações, brigam, tem reuniões assim com o marido dela, que é muito legal, muito fofo. No começo eu achei meio estranho eles dois juntos, mas depois eu me acostumei, muito bom esse casal. E aí ela nunca usou os poderes com ele, né? E ele nem sabe disso. E é muito bom, assim, o casal, né? Muito legal, assim, essa parte. Eu gostei, né, que a Alison na outra temporada, ela era muito, sei lá, parecia ser uma coisa que ela não queria ser. E realmente era isso, né? Bem, o Klaus, ele, como sempre, o mais excêntrico, né? Criou uma seita. Ele fala que não é muito mostrado o que ele fala, mas é como se ele fosse Jesus, assim. Ele fala de coisas que vai acontecer no futuro. Tem um monte de gente que segue ele acabou ficando rico porque o irmão dele, né, o Ben que tá morto, ajuda ele a ter poderes que ele não tem, tipo voar, né? Então ele se tornou tipo um profeta. O Ben tá com o Klaus, né? Como sempre, né? Tipo um parasita, mas ainda bem que o Ben nessa temporada ele tem uma coisa mais aprofundada, né? Ele não ficou tão escondido como na primeira temporada, que só ajudou no final a lutar contra a Vanya, né? O número 5, como eu disse, tá procurando todos. Eu tô esquecendo mais de alguém? Acho que não, né? Eu falei todos. O número 5, a Alison, a Vanya, o Luther, o Diego e o Klaus. Então tá certo. Então vamos continuando, que esse vídeo já tá grande, né? E aí, né, acontecem tantas coisas que não dá pra contar em um vídeo só, mas eu vou tentar resumir, tá? A Vânia, ela tá nessa casa, né, nessa fazenda. E nessa fazenda mora ela, a mulher que encontrou ela que atropelou, o filho dessa mulher e o esposo. O filho deles aparentemente é autista, mas por causa da época a gente não sabe o que ele tem, né? Mas provavelmente ele é autista pelo jeito que ele é, né? E a gente percebe que esse marido dela é bem machista. No começo ele parece ser super fofo, mas depois ao longo dos episódios a gente percebe que ele é super machista. E nem, assim, não super machista, mas é machista sim. E aí a gente percebe que ela não é feliz no casamento. Tem uma hora que ela fuma lá com a Vânia. E ela conta tudo, conta que tá guardando moedas pra fugir de lá um dia, que o marido pode trair ela e realmente o marido trai ela nessa boate que o Luther trabalha. Olha as coincidências, né? E aí, né, até que chega nos últimos episódios, lá pro quinto episódio, né, porque a série tem 10, mas lá pro quinto episódio, a Vanna e a Lily, que é o nome dessa mulher, né, que cuida, que tá na casa dela, elas começam a ter um relacionamento e a Vânia ali se descobre como bissexual, né? Porque ela ficou com um cara na outra temporada. E nessa segunda temporada ela se descobriu como um bissexual, né? Ficando com essa Lily. Ela se apaixona profundamente, só que tem um empecilho, né? O fim do mundo, como sempre. Bem, o número 5 acha todos, né? Todos se reúnem para impedir o fim do mundo. A Vânia acaba descobrindo que tem vários irmãos, descobre que tem poderes, tem uma cena muito legal que ela salva esse garoto que tem autismo, que ele escuta a conversa delas que elas vão fugir, e aí ele foge e se afoga, e ela salva ele daquela lagoa, e tipo doa um pouco do poder dela pra ele. E aí depois ela se reúne com todos, né, os irmãos, conhece todos eles, né? E aí eles querem impedir o fim do mundo. E o que eles têm que fazer para impedir o fim do mundo? Descobrir o que o pai deles fazia nessa época.
e salvar o presidente Kennedy. Bem, essa é a obsessão do Diego. E aí, né, eles tentam descobrir o que, que o pai deles fazia nessa época. Eles descobrem que o pai deles fazia parte de os Doze Majestosos, que eu já ouvi falar sobre isso, né? Os Doze Majestosos, segundo alguns vídeos que eu já vi no YouTube, são os Illuminates ou alguma coisa assim do tipo. Mas isso não é falado na série, né? Aí então eles descobrem várias coisas sobre o pai deles, até que tem uma reunião e o pai deles acredita que são os filhos e que tem poderes e tal. Ele acaba conversando só com o número 5 em particular. Nessa parte o Luthor acaba brigando. Todos mostram os poderes ali de uma forma bem engraçada, né? O Diego também acaba brigando com ele. O Diego leva uma facada dele no primeiro episódio lá quando luta no esconderijo. Tem o macaco nessa temporada também, mas ele aparece só no primeiro e no segundo episódio. E numa parte lá de uma cirurgia que ele, parece que ele morreu, mas ele voltou à vida. Acho que foi ali que ele se tornou um macaco falante, né? Só que essa parte do episódio é mostrada no futuro, né? Em outra época, acho que é nos anos 80 ou 90. E aí, né, depois dessa conversa, né, com o pai, eles acabam percebendo que não podem impedir ele de matar, né, o Kennedy, o presidente Kennedy. E eles têm que achar alguma forma, né, descobrir por que que o fim do mundo vai acontecer. E o Diego, ele acaba descobrindo por que que o fim do mundo vai acontecer. Por quê? Porque a namorada dele, né, até então, nos últimos episódios, ele descobre que ela trabalha lá para a Confederação, né, do Tempo. Ela dopa ele depois de um enterro de um cara que morreu lá, que achava que os irmãos eram alienígenas, né? Que ele viu todos eles caindo no beco no dia, né? Que eles caíram nos anos 60. Então, o número 5 o Luther e o Diego e todos os personagens foram pra lá, né? Se abrigar na casa desse cara. Esse cara morreu, morto pelos russos, né? Dessa Confederação do Tempo. E ele é enterrado e a namorada do Diego, né, dopa ele, né, com drogas e leva ele para a Confederação do Tempo para trabalhar com ela. Ela se tornou diretora de lá, essas coisas. E aí ele foge de lá, né, depois de ter uma aula e ele vai para um lugar, uma salinha pequena, onde dá para ele ver as coisas que acontecem no futuro, né? E aí ele descobre que é a Vânia que causa o fim do mundo como sempre, né? Antes disso, a vilã, né? Que eu não lembro o nome dela, que ela foi morta com tiro na cabeça na primeira temporada, mas ela tá viva por causa da placa de metal, como eu falei no começo do vídeo. Ela foi rebaixada, né? E ela ia cuidar da parte burocrática, né? Assim, da organização do tempo. E aí ela decide trair toda a organização, junto com o número 5. O número 5 mata todos os 12 que tu mata todos os 7 que são os chefes de lá, né? E aí nessa parte o número 5 tem a chance de levar todos os irmãos de volta para 2019, só que ele não consegue porque ele tem apenas 1 hora e meia para conseguir fazer isso. E ele não consegue porque é pouco tempo, né? A Vânia quer levar a namorada dela. A Alison tenta levar o esposo dela, mas não consegue porque ele não quer. E aí não dá certo. E aí ela no final, até que chegamos no grande final da série, né, que é surpreendente, que é assim. O Diego descobre que a Vânia tá presa no FBI. Por quê? Porque a Vânia, o marido da Lily descobriu tudo, que elas são lésbicas, que elas estavam namorando, que estavam traindo ele. E aí elas tentam fugir, né? E uns policiais param elas lá e ela usa os poderes dela contra esses policiais e ela é levada para o FBI. Lá no FBI ela é interrogada, só que ela não fala nada, ela começa a ficar dormindo, né, e tendo sonhos com o pai dela e com os irmãos. E é muito esquisita essa parte, mas é nessa parte que ela lembra de tudo. E aí ela tá lá no FBI e ela vai. E o que o Diego viu é que ela vai explodir o prédio do FBI. Aí ninguém vai atirar no Kennedy. E aí vai começar uma guerra, que vai ser a terceira guerra mundial, né? E aí o mundo vai acabar numa guerra nuclear. Só que antes de ela fazer isso, né, de explodir tudo lá no prédio do FBI, o Diego, o Klaus
e a Alison vão lá pra tentar salvar ela, né? O Luther, o número 5 e o Luther, o número 5 e o outro, eles estão. O Luther e o número 5 eles estão brigados, né? Então, por causa daquilo lá que eu te falei de eles se encontrarem e ir pra 2019. E aí eles tentam salvar a Vanya, não conseguem. O único que consegue salvar a Vanya é o Ben. Ele consegue ir lá, assim, porque ele é um fantasma, né? Entra na cabeça dela. E aí ele conversa com ela, fala que ela tem que controlar a raiva dela. E aí, eu não vou dizer aqui os detalhes, porque senão esse vídeo vai ficar enorme e eu não lembro todos os detalhes também. E aí, conversando com ela, ela consegue se controlar. E o Ben, ele morre pela segunda vez, né? Porque ele já morreu na vida real, né? Mostrou como ele mostrou o enterro dele num episódio. E aí ele morre nesse episódio que ele se liberta, né? O espírito dele vai para outro lugar. Então ele não vai mais aparecer na série, né? Ainda bem que teve essa parte importante dele, né? Porque na primeira temporada dele, como eu disse, ele não apareceu muito e nessa ele apareceu bastante. Tem um episódio também que antes disso, né? Que ele entra no corpo do Klaus e ele sai com uma menina lá que ele gostou e eles começam a se relacionar. Eles não se beijam nada, né? Porque tá no corpo do Klaus, mas ele tem uma cena legal. E aí ele salva a Vanya, né? Ela volta ao normal e aí ela pega os irmãos ali e todos eles se reúnem, né? E vão salvar o menino que tá lá todo brilhando assim, usando os poderes da Vanya, porque a Vanya doou os poderes pra ele, né? Eles tentam salvar o menino, a Vanya consegue falar com ele, só que ele foge de novo. E na hora que ele foge, quem chega lá na fazenda é a vilã, a filha da vilã, e todo o exército da confederação para matar, né, os irmãos. Ela tentou ajudar, mas depois traiu, né? Como sempre. Vilões são vilões e não vão deixar de ser vilões. Então começa todo mundo a lutar, a Vanya faz o poder dela no máximo e mata todos os caras que tem lá. E o Diego ele acaba sendo ferido na perna, mas não foi muito grave. E a gente descobre uma coisa surpreendente que essa filha da vilã, né, que é a namorada do Diego, ela tem o poder de roubar o poder dos outros como uma vampira dos X-Men. Só que ela tem que ver a pessoa usando o poder, aí ela usa. Depois ela não pode fazer mais nada, ela só pode usar uma vez. E aí ela usa o poder de cada um contra um dos irmãos, né? Toda hora. Ela luta contra todos, né? E aí depois, no final, né? Eles... quando essa irmã tá quase matando eles, né? Na verdade chega a matar, né? Aí chega a mãe dela e mata ela. E depois chega um cara russo e mata a mãe dela. Só que o número 5 ele ainda conseguiu sobreviver. Aí ele fez um negócio lá que o pai dele falou no banheiro, né? Falou no banheiro, não falou, falou em particular. Pra ele tentar viajar no tempo em segundos e não em centenas de anos. Então ele viaja no tempo em segundos e volta no tempo um pouco antes da namorada do Diego matar todo mundo, né? E aí ele consegue, o Diego consegue convencer a namorada dele a não fazer isso, porque ele fala que ela é uma deles, né? E realmente é, porque ali a gente descobre que os irmãos não sabem que nasceram muitos bebês com poderes, né? Como foi explicado no primeiro episódio da primeira temporada. Eles acham que nasceram só eles. Mas não, nasceram muitos. Nasceu essa menina também, né? E muitos outros que a gente vai descobrir na terceira temporada. E aí eles conseguem convencer ela. O número 5 ele se transporta, né? Porque ele não tá mais baleado, nem em todo mundo, nem em os outros. Ele pega a arma da vilã, ela atira pra cima, chega o cara russo e atira nela e a vilã morre. Tomara que ela morreu dessa vez mesmo, né? Vamos ver, né? Se ela tá viva ainda na outra temporada. O russo vai embora porque ele diz chega, ele vai embora. Simples assim. Então tá bom, né? E nesse momento, né, a namorada do Diego foge.
Só que o Luther tenta pegar ela, só que o Diego não deixa. O Diego fala que não deixou porque a ama. E aí, beleza, ela fugiu, né? E aí, eles têm a chance de voltar pra 2019, né? Eles têm várias maletas lá dos caras que morreram quando a Vânia atacou. Tem os caras lá que traíram a confederação também, né? E ajudaram eles um pouco. E aí eles pegam uma maleta e eles vão voltar para 2019. Só que a Vânia quer levar a Lily e o filho dela, né? Porque o marido da Lily morreu, né? O filho da mulher da Lily usou os poderes da Vânia e acabou matando o próprio pai. E aí ela quer convencer a Lily a ir, só que a Lily não quer ir porque ela acha que não vai se sentir muito bem em uma outra época, alguma coisa assim, né? Então ela se convence de que não vai, elas se beijam, se abraçam, a Lily vai embora com o filho para um outro estado que agora eu não lembrei, e todos os irmãos voltam para 2019. No final, a gente percebe que a Vânia ela tentou tirar os poderes que ela colocou no menino, né? Só que ela não tirou tudo. Porque a gente percebe que o menino ainda tá fazendo algumas coisas levitar lá. Então ele ainda tem poderes. Eu acho que esse menino e a Lily vão voltar na outra temporada com certeza. E aí eles voltam pra 2019, né? E aí o pai deles, eles estão na casa e o pai deles está vivo, o que não era para ter acontecido, porque eles voltaram depois do fim do mundo que aconteceu na primeira temporada, então o fim do mundo não aconteceu. E aí o pai deles está vivo e fala, eu sabia que vocês iam voltar algum dia. E aí eles vê que o Ben tá vivo. Só que o Ben tá vivo junto com outros 6 irmãos. E vai lá saber quantos irmãos, porque parece que ali aparece mais gente. E aí eles percebem que o futuro não é mais o mesmo. E o que será que vai acontecer na terceira temporada? Antes de terminar esse vídeo que tá enorme, mais uma coisa, tá? O Klaus, ele tenta salvar o cara que ele namorou na primeira temporada, que é mostrado alguns flashes só que ele morreu, né? O cara lá do exército que ele amou. Ele tenta salvar esse cara de não se alistar, né? Nessa época de 1960. Só que ele não consegue, dar uma super confusão, eles brigam. E é mostrado também nessa série o número 5 mais velho. É muito engraçado porque eles tentam se sabotar toda hora, né? O Luther tenta trair o número 5 pequeno, mas ele acaba traindo o número 5 velho e dá tudo certo no final, mas é muito engraçado. Então esse vídeo fica enorme, todos esses foram os spoilers de Umbrella Academy, que eu não contei tudo, tem muita coisa pra contar, senão esse vídeo ficaria enorme. E eu amei essa série, espero muito pela terceira temporada. E vamos ver o que vai acontecer com todos esses personagens, né? Tomara que a Lily volte. Bem, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos, comentem aí embaixo. E até mais, até o próximo vídeo. Ontem não teve vídeo, mas domingo vai ter, tá? Gameplay de Pokémon Diamante, tá? Que ficou faltando essa semana. E agora eu tô assistindo The Boys e Sense8. Logo, logo, eu não sei quando, mas vai ter review aqui no canal sobre essas duas séries, hein? Ah, eu fiz uma coisa maluca que eu nunca fiz. Eu maratonei Umbrella Academy. Eu assisti o terceiro episódio ao 10º episódio no mesmo dia. É, pra vocês verem como eu gostei. Tchau!